Amém. Obrigado. Glórias ao Senhor. Aleluia. Bom, e vamos lá então para uma das partes também muito importantes que a gente precisa, né? Todos nós precisamos. Que é ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Que é ouvir aquilo que o Senhor tem a nos transmitir nesse momento. Aleluia. E ontem até, né, eu acho que eu conversava com a Dani a respeito disso, a gente colocando alguns assuntos na mesa. Ontem não, sexta-feira, né? Sexta que é a hora que a gente tem um tempinho nosso, né? O tempinho do nosso café, da nossa mesa. Tá aqui a nossa princesa, que é o nosso presente, não desgruda da gente os nossos chicletes, né? Mas às vezes a gente precisa de um tempinho, né? Marido e mulher, assim, tal, homem e mulher falando a respeito de coisas de adulto, acertando algumas coisas, orientando algumas coisas, né? E não que a gente tenha segredo com a Maria Júlia, mas tem coisas que não convém, né? Tem coisas que não faz sentido a gente ficar discutindo na frente dela e tudo. O tempo dela, tempo para brincar, o tempo para se divertir, o tempo para aproveitar com ela e tudo. E aí eu conversando com a Dani na sexta-feira, na nossa mesa, no nosso café, e assim como ela disse muitas vezes já que ela aprende muito comigo, eu também não posso deixar de reconhecer que eu aprendo muito e às vezes ela me puxa as orelhas e fala assim, ó, não é por aqui, é por ali, faz assim, assim, tal, que você já tá se perdendo aí no caminho. Então, amém. E assim a gente vai se corrigindo. Só que uma das coisas interessantes que ela falou para mim é que em se tratando de Deus, em se tratando da palavra de Deus e do Evangelho e tudo, não tem nada novo. Ela falou isso para mim, eu fiquei pensando, né? E há um tempo atrás eu falava a respeito disso também. Né? A palavra de Deus, tudo bem, é um livro precioso, maravilhoso, embora seja curto. Visto há muitos livros que a gente vê aí nas prateleiras, nas livrarias, que são livros enormes e tudo. A Bíblia é um livro relativamente curto, que conta as histórias que a gente já conhece, que conta histórias, podemos por assim dizer, curtas também, né? Embora seja por um longo período de anos que isso se passou, mas resumido aqui dentro da palavra de Deus, elas são histórias curtas, né? Histórias que se a gente sentar ali, tem livro que se a gente sentar aqui em 10 minutos, 15 minutos, a gente lê um livro da Bíblia, ali, um evangelho, por exemplo. Então, aonde que a gente fica inventando, né, coisa para poder preencher a palavra de Deus? Onde que a gente fica inventando coisa, a gente escuta dizer muito, né? Onde que a gente pode criar uma estratégia para falar da palavra de Deus, ou criar oportunidades para poder falar a respeito disso, daquilo. Embora a gente tenha isso e possa tentar criar de várias formas, a palavra é a mesma. O que não vai tirar o mérito de que também está escrito aqui na palavra de Deus, que ela é viva, eficaz e ela se renova todos os dias. Então aí a gente já vê duas diferenças, né? São as mesmas histórias contadas pelas mesmas pessoas, uma parte delas aqui, né, há 2024 anos atrás, vamos falar só do Novo Testamento, então são histórias bem antigas, curtas, contadas pelas mesmas pessoas que a gente vai ouvir pelo resto da nossa vida. Só que elas, a cada dia que a gente lê, a cada dia que a gente se depara com as histórias, elas vão nos atingir de uma forma diferente. Essa é a maravilha, essa é a beleza da palavra de Deus que se renova todos os dias, né? Mas e por que sempre as mesmas histórias e talvez até mesmo repetir as mesmas palavras aqui nas mesmas mensagens? Porque Deus, lá no início de tudo, Ele sabia que a gente ia cometer os mesmos pecados todos os dias. A gente ia errar tudo de novo, todo dia igual. A gente tenta, aí amanhã eu tô com os dois pés no chão, tudo bem, legal, tô caminhando. 2, 3 dias depois eu vou mancar de novo. Na mesma área, no mesmo problema, na mesma circunstância. Porque cada um é diferente do outro. Eu tenho a minha fraqueza, você tem a sua, e assim sucessivamente. A gente não é perfeito. Por isso que a gente precisa da palavra todos os dias, nos lembrar de onde caímos todos os dias, para tentar acertar todos os dias. Né?
Dito isso, a gente vai para uma história que eu acho que todo mundo conhece. Não é novidade para ninguém, mas a gente vai ler de uma forma que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar diferente com cada um de nós. Amém. Vamos lá para Mateus capítulo 14. Eu tenho que cuidar para não confundir os assuntos aqui de uma aula para uma pregação, então eu estou bem pertinho aqui, ó, Mateus 11, 12, Mateus 14. Mateus 14 hoje. Estou bem do lado aqui, mas eu não vou misturar os assuntos e não vou falar da mesma forma. Hoje tem que ser diferente. Né? Não é aula. Não é aula. Mateus 14, a partir do verso 22, vai nos falar a respeito de Jesus, obviamente, quando ele caminha sobre as águas. Né? Acredito que todos já ouviram de diferentes formas e de diferentes interpretações dessa palavra. E eu vou humildemente ler aqui. Quem vai dar a interpretação hoje para cada um de vocês, eu acredito que será o Espírito Santo. Amém. Abramos os nossos corações para isso, né? Amém. Porque se ficar esperando explicação da minha parte, a gente não vai chegar muito longe. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi sobre a direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Não pensem vocês que eu não apanho primeiro que todo mundo, né? Homem de pequena fé. Esse era o meu assunto de sexta-feira na minha mesa também. Né? Eu começo apanhando por aqui. Então, a gente vê que Jesus estava orando sozinho, sobretudo. Né? Não esqueçam da oração em particular. Não esqueçam da oração sozinho. Se Jesus fazia, por que a gente não pode? Por que a gente não faz? Né? Por que a gente precisa reunir um monte de gente? Embora a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eu acredito muito nisso, eu acredito no poder da congregação. Mas Jesus, quando ensina a orar, ele não só diz como deve ser, que a gente deve entrar no nosso quarto, né, e fechar a nossa porta, mas ele também pratica. A gente vê, não é uma nem duas vezes que Jesus, quando ele se retira para orar, ele se retira sozinho. Ele vai lá no canto dele e tudo, e ele vai orar. Então a gente não tem essa necessidade de se reunir e nem de abrir uma câmera. Né? Hoje é muito comum, a gente vai fazer a nossa intercessão, o nosso monte, o nosso sei lá o quê, e a primeira coisa que a gente faz, ao invés de abrir a Bíblia, é abrir a câmera. E a câmera vai dizer para todo mundo que a gente está orando, porque a gente precisa se afirmar em oração. Né? E isso não é o intuito, não é o que a palavra nos ensina. Mas enfim, o contexto de Jesus aqui é outro. Eu quero falar a respeito de Pedro. Esse camarada que tem muito da sua carne, do seu ímpeto nele, assim, e daí às vezes a coisa acaba fugindo um pouco do controle. Né? Notem que quando a situação está começando a ficar esquisita ali, as ondas estão batendo, as ondas estão ali chacoalhando o barco, Jesus aparece andando sobre as águas, e a gente, na primeira oportunidade que a gente tem de identificar algo que não é comum aos nossos olhos, a gente vai olhar para onde? A gente vai olhar para a circunstância.
Como sempre, né? Como sempre. Ah, isso aqui está dando ruim, isso aqui está dando errado, isso aqui não está funcionando, a água está batendo no barco ali violentamente, está entrando no barco, o vento está muito forte. Aí quando aparece uma solução, quando aparece uma luz no fim do túnel, né, que a gente pode chamar assim, qual foi a reação deles dentro do barco ali, que estavam passando pela má situação? É um fantasma. Você já está ruim. A situação está ruim, está assustador. Você vê algo que não é comum para os teus olhos, é mal, é um fantasma, uma assombração, uma coisa ruim, é um negócio que não faz muito sentido. Né? Por exemplo, Jesus andar sobre as águas ali, chegar perto do barco, eles não pensaram que poderia ser a solução para eles. Eles já se assustaram no primeiro momento, já começaram a gritar, e o que é isso, o que é isso, é um fantasma. E a gente nunca olha com bons olhos para as situações ruins. E muitas vezes a situação ruim pode ser aquilo que vai nos despertar. Porque quando a situação está muito boa, quando a gente está de um jeito muito confortável, quem é que quer mudar? Ninguém quer, né? Ninguém quer sair do conforto para se arriscar. Ninguém quer olhar para a situação que está vivendo hoje. Posso falar por mim? Eu não quero olhar para o meu trabalho, para a minha condição que eu estou lá dentro e às vezes bate o questionamento, bate a insatisfação. Eu falo, eu vou sair e procurar outro trabalho. Pô, ninguém quer isso. Por quê? É desgastante, é arriscado, você tem uma certa estabilidade, você tem uma certa segurança, uma certa confiança depois de um tempo dentro do lugar. Aí você vai sair, você vai para outro, você vai ter que correr atrás, bater nas portas, ver quem vai te aceitar. A hora que você consegue uma entrevista, você vai ter que convencer ali o diretor do RH que você é bom o suficiente para o cargo. Quando você entra na empresa, você é novo, você tem que se adaptar, você tem que ganhar confiança. É todo um processo, de novo, que é desconfortável. Então, mesmo se uma empresa bate na minha porta hoje me oferecendo alguma coisa, eu vou dizer o quê? Sai daqui, é fantasma para mim. Por quê? Porque a gente está confortável ali dentro do nosso barco, dentro da situação. Só que muitas vezes aquilo que está aparecendo lá fora, que é muito assustador, é muito arriscado, pode ser aquilo que vai te tirar do buraco que você está hoje, que você acha que está confortável. Né? Se a gente inverter um pouquinho, eu gosto de olhar o jogo do outro lado da mesa, às vezes. Né? Eu costumo dizer isso, que às vezes quando não tem solução aqui, a gente vira e olha o outro lado do tabuleiro para pensar numa jogada diferente. Aonde que vivem os ratos? Aonde que vivem, né, esses animais? Eles vivem em esgotos, eles vivem em lugares sujos, eles vivem em lugares fedorentos, no lixo, que transmitem doenças. Agora pergunta para eles se eles querem sair de onde eles estão. Os ratos não querem, eles vivem ali porque eles gostam de estar naquele ambiente. Porque para eles é o quê? É confortável estar ali. Quando eles saem é para procurar alguma coisa para levar para o ambiente deles. E se eles veem alguma movimentação lá fora, aqui em Paris a gente vê muito isso, os ratinhos andando na rua e tudo. Se a gente passa perto, o que eles fazem? Eles se assustam e voltam para onde? Eles voltam para o meio do buraco. Vai alguém falar para o rato que aquele lugar é ruim? Vai alguém falar para o rato que aquele lugar é sujo? Vão me chamar de maluco, claro, conversando com o rato. Mas assim, mesmo que eu pudesse fazer, não vai adiantar. Porque é o lugar deles, é o ambiente deles. E não tem quem convença do contrário. Por quê? Porque está confortável. O que aparece fora, por mais que queira te ajudar, vai te assustar. Se você não estiver disposto, se você não tiver um pouquinho de Pedro dentro de você, você não vai sair de onde você está. E olha que assim, Pedro ele era um cara difícil. Ele era um cara muito reativo, ele era um cara muito carnal, por assim dizer. Ao mesmo tempo que ele defendia Jesus, que ele conhecia, que ele andava com Jesus, as reações dele eram questionar, bater boca, cortar a orelha dos outros e ele estava livre de ser influenciado pelo inimigo? Ele era perfeito? Não.
Ele estava ali seguindo os ensinamentos de Jesus, fazendo o melhor que ele podia com o que ele era, com o que ele tinha. E ele era boca dura, ele respondia, ele não levava muito desaforo para casa. Né? A gente vê aqui nas várias histórias onde ele aparece, onde ele é o protagonista, vamos dizer assim. Né? A hora que ele corta a orelha de um rapaz, a atenção volta para ele. Quando ele questiona Jesus aqui, ó, a atenção volta para ele. Né? Todo mundo no barco ali com medo, ele é o único que vai e enfrenta. Ali que questiona Jesus. Sendo um fantasma ou não, ele não ficou quieto no canto confortável dele. Ele foi ali e questionou. Né? Mesmo apesar disso, ele está sujeito a ser influenciado, seja pelo Espírito Santo ou seja pelo inimigo. Né? Ao mesmo tempo, a gente vai ver numa outra passagem aqui, ao mesmo tempo que diz ele ali que vai seguir Jesus até a morte, que ele vai ser fiel, que isso, que aquilo e tudo, ao mesmo tempo que ele tem uma revelação de Jesus ali, e ele está ao lado de Jesus, quando ele muda a conversa e fala que vai seguir Jesus até a morte, Jesus manda o Satanás ficar quieto. Quer dizer, Satanás estava falando através da boca dele. Entende? A gente não está livre disso. A gente pode reduzir essa influência, mas a gente não está livre. Que nós não somos santos. Nós temos em nós a nossa carne que nos impele a fazer coisas que às vezes dá até vergonha de contar. Às vezes a gente tem reações, a gente tem atitudes que se Jesus estivesse do nosso lado, eu tenho certeza que ele seria o primeiro a nos repreender. A gente não repreende o irmão que está do nosso lado quando a gente vê atitudes assim, porque às vezes é muito próximo, vai se ofender. A gente tem essas milindrices assim. Jesus não tinha. Jesus repreendia mesmo. E às vezes a gente vê que a coisa está saindo um pouco do trilho. Graças a Deus que aqui em casa isso funciona um pouco, né? A gente pega, puxa a orelha do outro e fala, oh, dá um tempo aí, né? Oh, veja lá, calma, não é por esse caminho. A gente está triste, está revoltado, está bravo, está desanimado, está desmotivado. Daqui a pouco vem o outro, né? Por isso que a Bíblia fala que é melhor que andemos um ao lado do outro, que não andemos sós. Que daí às vezes vem a Dani e me puxa a orelha para cá, e às vezes eu vou lá e puxo a dela para o outro lado, para a gente tentar se manter na linha. Porque a gente tem falhas, a gente tem erros como todo mundo, assim como Pedro tinha. O que a gente precisa é ter a mesma atitude que teve Pedro também, quando se deu conta do que ele estava fazendo. Né? Por exemplo, se a gente continuar o contexto aqui para não dispersar, eu falei que ia fazer diferente da aula, mas se eu estou com a Bíblia aqui, eu estou dando aula, né? Eu vou pegando o verso, vou explicando e tudo. E não é o intuito, mas para eu não fugir do contexto, o que aconteceu quando todo mundo falou que era um fantasma? Né? Todo mundo ficou ali assustado, sem saber o que fazer, mas Pedro já de cara, assim, então se é você mesmo que está falando aí, Jesus, então me faz aí, me prova que é você, né? Ele é tão audacioso assim, tudo que ele ainda questiona Jesus e fala, então se é você mesmo, me prova, faz eu ir andar aí em cima da água também. Só que nesse momento, Pedro ele não estava preocupado com a situação que estava acontecendo ali. Ele não estava preocupado com o barco chacoalhando, se tinha onda, se não tinha, se tinha vento, se os outros estavam com medo ou não e tal. Foi o ímpeto dele, foi o impulso dele que falou mais alto e assim, para que ele pudesse ter certeza do que estava acontecendo ali, ele questiona. E muitas vezes a gente não questiona. Ah, é mesmo, Deus? Então o que esse cara está falando aí é verdade? Então deixa eu ver. Mostra para mim aqui se é verdade. O que esse moleque está falando. Muitas vezes já falaram assim de mim, eu não me ofendo, mas tudo bem. Mas se esse menino está falando aí é verdade, mostra para mim aqui, Deus. E a gente precisa ser como Pedro. Eu preciso ser como Pedro nas minhas situações do dia a dia. Senhor, então naquilo que o Senhor permitiu que acontecesse final de semana passado lá no meu carro, era do Senhor mesmo? Era para mim provar ou é só o inimigo tirando a minha paz? Então mostra para mim mesmo tudo. A gente precisa ter esse tipo de conversa com Deus, nunca duvidando. A gente precisa ter esse relacionamento de verdade, mas não com falta de fé.
Ah, é Deus? Ah, eu não acredito que é você. Ah, se fosse, fazia assim. Não, peraí. A gente tem a liberdade de questionar. Assim como nós devemos ter a liberdade de questionar aqueles que nos falam também. Né? Eu me coloco aqui, dou essa liberdade para vocês de me questionarem naquilo que eu estou falando. Não é porque eu estou na posição de trazer uma mensagem e hoje pessoas me chamam talvez de pastor, que eu tenho uma verdade absoluta e não posso ser questionado. Isso não é bíblico. Né? A gente precisa dessa liberdade, desse questionamento. Ah, é, Senhor? Então é verdade isso? Então deixa eu ver, mostra para mim, fala comigo aqui. Não por falta de fé, entende? Mas por relacionamento de verdade. Não pode a gente simplesmente ficar quieto e dizer, ah, é assim mesmo, então tá bom. E não procura saber, não procura entender o que realmente o Senhor quer para nós e o que Ele está nos dizendo. Então temos que ter um pouquinho de Pedro em nós nesse sentido. Né? Questionamento saudável. Questionamento da palavra para saber. Então é da sua parte, Senhor? Preciso disso para mim? É o Senhor que está permitindo? Né? E dessa forma ele questionou a Jesus e Jesus falou, sim, sou eu, então venha, saia do barco e venha aqui. E ele não se preocupou mais. Quando ele ouviu a voz de Jesus, que ele reconheceu quem era, ele foi. Ele não ficou pensando, será? Mas aqui no barco eu estou seco, aqui no barco eu estou seguro, aqui no barco eu estou sobre a água, em algo que vai me proteger. Ali fora não tem mais nada. Ali fora é eu e esse camarada que me chamou. E aí, será que eu vou ou será que eu não vou? A hora que a gente, antes de colocar o pé, a gente pensa, a gente não faz. Antes de eu pagar o bilhete de avião lá do Brasil para sair de lá e falar, pronto, eu vou e seja o que Deus quiser. Se a gente pensar, a gente não compra, a gente não faz, a gente não se mexe, a gente não se move. Há 5 anos atrás, 5? São Nazé já faz, né? 5. Há 5 anos atrás, se eu pensasse em recusar, para quem está aqui na França sabe do que eu vou falar, se eu pensasse em recusar um contrato CDI para eu assinar no dia, se eu pensasse, será que é ou será que não é, eu não tinha recusado o contrato e me mudado a 500 quilômetros de distância daqui, colocando a minha vida e a da minha família em risco. Para um lugar que não tinha trabalho, que não tinha estrutura, que não tinha nada. Deus falou, você vai e assim e pronto. E eu recusei o contrato e eu abandonei o trabalho que eu tinha aqui para procurar o outro em outro lugar. Não foi nada confortável. Só que se a gente pensa, quando a gente ouve a voz do Senhor, eu não estou falando para agir com imprudência, sem pensar, vou fechar o olho e Deus tem que me abençoar. Não. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se ele te mandou, você vai. Agora, se ele não falou nada, não se mexe, porque daí é por tua conta e risco. Né? É diferente. Pedro, ele não saiu do barco falando assim, ah, fantasmão maluco, deixa eu ir ver quem que é você lá, e se for Jesus, a gente vê o que dá lá no final. Não, ele perguntou primeiro. Notem que Pedro ele pergunta, ah não é um fantasma, é o Senhor mesmo, então se for me manda aí contigo. Pô, então me manda aí. Eu sei que eu sou meio maluco, que eu tenho meus ataques de loucura aqui, meus ímpetos e tal, mas eu não vou tirar o pé do barco se Jesus não falar, venha. Jesus, se é de ti, manda que eu vá. Se o Senhor me mandar, eu vou. Agora, se o Senhor não me mandar, eu fico aqui bem quietinho. Não tenho problema nenhum em falar assim, olha, eu estou abortando a missão porque Deus não me mandou fazer nada. Né? E Jesus falou para ele, venha. Saia daí e vem aqui. Se você acha mesmo que é um fantasma, então vem aqui, vem como sou eu de verdade. Aí Pedro vai. Aí ele tira o pé do barco e vai. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Qual foi a história que a gente leu? Pedro tirou o pé do barco e caiu na água e morreu afogado. Não, ele caminhou sobre as águas até Jesus. Ou quase até Jesus, né? Mas ele caminhou, a palavra fala que ele caminhou sobre as águas. Até que a gente vai, a gente dá o passo, a gente anda, até que a dúvida, o medo. Até que o saldo da conta zere. A gente vai, até que
o limite do cheque especial esteja ali sustentando. Depois disso, não sei se eu vou. A gente vai até que... Até que tenha vida na próxima semana. É. Pedro foi, até que ele olhou em volta. Ele olhou em volta e tinha vento, a água chacoalhava, ele olhou em volta e deu medo. Só que quando ele olhou em volta, ele tirou o olho de um lugar. Ele tirou o olho de Jesus, ele olhou para a volta dele. Então ele olhou para a volta dele e ele falou, e agora? O que isso vai dar? Imagino que nos dias de hoje, ele deve ter botado o pé na água e ele estava de olho em Jesus. Daqui a pouco a água balançou e ele falou assim, meu Instagram é uma porcaria, meu YouTube não tem nada, na minha conta tem menos ainda, meu trabalho eu estou para ser mandado embora, o meu carro está quebrado, onde é que eu vou agora? O que eu vou fazer? Ele tirou os olhos daquele que mandou ele ir. Ele tirou os olhos daquele que estava na direção do caminho. Se a gente tira o olho do alvo, tudo que está em volta vai influenciar na trajetória. Tudo que está em volta. Ah, não, mas a família é uma maravilha. Até a tua família vai te irritar quando você tira o olho do alvo. Ah, não, mas no trabalho é o único lugar que eu me dou bem. Até o trabalho vai começar a dar ruim quando você tira o olho do alvo. Ah, mas a minha segurança está no meu talento. Eu sei fazer determinada coisa, então com isso daqui eu não tenho problema nenhum. Até isso vai começar a dar errado. Porque todas as circunstâncias vão cooperar para que aquilo não funcione. Mesmo que isso seja só dentro da tua cabeça. Porque o nosso inimigo maior não é aquilo que está faltando, aquilo que está dando ruim, aquilo que está dando errado. É o que a gente vê a respeito de nós mesmos. Porque a gente se trava no caminho. A gente se bloqueia no caminho, dizendo assim, não, daqui para frente não vai mais. Daqui para frente não dá. Daqui para frente... Por quê? Porque o alvo já ficou fora, já saiu do foco. E aí Pedro, ele se depara com tudo isso... E a palavra vai me dizer que ele começa a afundar. O medo bateu, a insegurança bateu e foi embora. Aí a gente deu lugar para tudo e tirou os olhos do foco. Só que quando a gente dá lugar para tudo aquilo que nos tira do foco, a gente se vê aonde? Quando você está, não sei vocês se já caíram no mar, na piscina, em algum lugar assim, mas quando você está se afogando, bate o quê? A alegria? Quando você está se afogando, bate o desespero. Você não sabe mais o que fazer. Você não tem mais para onde correr. O salário não é suficiente, o trabalho extra não funciona mais, os contatos que tinham para poder fazer alguma coisa não dá, os empréstimos já se esgotaram, né? E aí, bate o desespero, você está se afogando, você está se afundando, você está... Pedro, ele estava desse jeito. Acredito que já estava lá embaixo d'água, só sobrou a mão para cima. Assim. E antes de cair, só deu tempo de falar uma coisa. E quando está no desespero, a única coisa que a gente vai lembrar na vida, que deveria ser a primeira, é a última. Jesus me salva. Mediante todas as dúvidas, mediante todo o medo, mediante tudo aquilo, ele sabia para onde ele estava indo. Só que muitas vezes a gente sabe para onde está indo, só que a gente não vê o caminho. A gente sabe muito bem a direção que nos foi dada, só que a gente não vê nada no caminho. A gente não enxerga o final da estrada. É como caminhar numa estrada de neblina. Você sabe, você conhece aquela estrada, você já passou várias vezes por ali. Você já foi naquele caminho. Só que quando tem neblina na frente, você não vê onde você vai chegar. Mas você sabe que você vai chegar, porque a estrada é aquela. Não tem outra. A palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra estrada, não tem outro caminho, outro lugar que você vai chegar. Mas tem neblina. Eu não estou vendo Jesus. Bateu o desespero, Pedro caiu, Pedro se afundou, estava se afogando. A única coisa que ele teve tempo de falar caindo na água. Jesus me salva. E é aquilo que nós não temos capacidade de fazer.
O desespero está batendo. A água está subindo, eu estou vendo que ela está subindo. Enquanto ela está subindo, eu tenho tempo de fazer tudo. Eu tenho tempo de procurar aqui, de procurar ali, de encontrar uma solução lá, de ligar para um, de ligar para outro, de chorar, de brigar, de espernear. A hora que a água está aqui, você não vai mais conseguir falar depois. Porque... A próxima oferta vai ter que ser um telefone para hoje. Jesus amado, vai quebrar tudo isso. Nossa, caiu. Você sozinho. A hora que a água está no pescoço, que a gente não tem mais força, aí você não tem mais como se bater, você não tem mais para onde correr. A água já está aqui impedindo você falar. A última palavra que Pedro vai falar é: Jesus me salva. E a hora que isso acontece, Jesus, sem pensar, sem questionar, bota a mão nele, tira ele da água e o salva. E é o que Jesus questiona diretamente nele? Qual que foi a pergunta de Jesus para Pedro? Ei, o que está passando, homem de pequena fé? O que acontece com você? Sabe quem eu sou? Anda comigo, me conhece, está vendo tudo o que está acontecendo, eu te chamei para vir, você botou o pé na água, você está caminhando, agora por causa de um vento. Ei, que fé é essa? A gente tem uma fé enorme, imensa, do tamanho, sei lá, do que comparar. Quando tudo está certo, quando tudo está bem, é fácil, é bom ter fé desse jeito. Só que a palavra diz que a nossa fé ela precisa ser, no mínimo, como um grão de mostarda, que é o menor do menor do menor dos grãos. Porque o Senhor mesmo, quando nos diz isso, Ele sabe da dificuldade que é a gente ter fé naquilo que a gente não está vendo. Então você não precisa você ter uma fé enorme, inabalável, ou que... Não, um pontinho de fé. Mas basta que você não desacredite. Basta que você não se deixe abalar, que você guarde esse ponto de fé ali. Mesmo na hora do vento, mesmo na hora da dificuldade. E não espere a água bater no pescoço, no queixo para dizer Jesus me salva. E depois fica feio para nós mesmos. Quando Jesus vem e Ele faz o seu papel, porque Ele não vai deixar nenhum de nós perecermos, aí a gente tem que fazer o quê? Sacode a água, né? Poxa, Senhor, é verdade, né? O Senhor estava certo, o Senhor estava aí, eu não vi. O Senhor me puxou da onde eu estava, eu cheguei até onde eu cheguei, eu atravessei o lago, a tempestade passou, eu estou seco, estou tranquilo. Poxa, e eu não vi nada disso. Aí a gente tem que fazer o que no final da história? Poxa, Senhor, me perdoa, o Senhor estava certo e eu desacreditei. Que a gente possa guardar essa fé em nós para não se deixar abalar pelo vento, para não se deixar abalar pela água que bate no barco. E é óbvio que a hora que a gente gritar Jesus salva, Ele vai vir e vai nos salvar. Só que Ele vai vir e vai nos salvar não é para nos tirar da lama e nos dizer assim, agora você está salvo, você tem tudo o que você quer. Não é para isso. Porque muita gente talvez iria parar a pregação aqui. Ia dizer assim, Jesus te salvou, te tirou da tempestade, agora você é abençoado e tem tudo o que você quer. Olha que maravilha, que bonito que ia ser isso. Ia ser até motivador, né? Eu imagino que seria. Só que Jesus faz isso com Pedro, Pedro sai da água, é óbvio, ele está salvo, ele não morre, ele está numa condição que ele não vai mais perecer. Mas para que tudo isso? Para que eles chegassem do outro lado do lago e todos pudessem ver quem é Jesus, não aonde Pedro está. Não a condição que Pedro se colocou por estar salvo e ter todas as suas expectativas atendidas. Não, ele foi salvo. Mas o final do texto vai me dizer que a hora que eles chegaram do outro lado do lago, a hora que todos do barco que estavam com medo viram o que estava se passando, olharam e disseram, realmente, tu és o Filho de Deus. Essa é a ideia. Esse é o desfecho, esse é o final daquilo que nós devemos buscar. É o final daquilo que nós devemos apresentar para as pessoas.
Não é simplesmente, olha da onde Deus me tirou e olha como eu estou aqui abençoado. Não. Olha quem eu era, olha quem eu sou, mas olha quem fez isso. Amém. Olha o poder que Ele tem para fazer aquilo que ninguém acreditava e aquilo que ninguém pôde fazer. Bastou eu dizer assim, Jesus, eu quero. Jesus me salva. Ele fez, ninguém acreditava, hoje eu estou aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Mas olha para quem fez. O que Ele pode fazer por cada um de nós. O que Ele pode fazer por você é o mesmo que Ele pode fazer por mim. Não é para você se espelhar em mim e dizer, eu quero o que você tem, eu quero chegar onde você chegou. Não, eu quero o Deus que você tem para Ele me tirar da onde eu estou hoje e ter aquilo que Ele tem para mim. Amém. Não a mesma coisa que você tem hoje. Amém? Que nós possamos guardar isso em nossos corações e que o Espírito Santo possa testificar isso. Aleluia. Amém. Que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas, que o Senhor possa nos tirar da tempestade que estamos. Aleluia. Que Ele possa nos preparar uma terra seca, longe de todo mar, longe de toda a tempestade, de todo vento. Que essa terra seja seca e segura para cada um de nós, mas cada um posicionado no seu lugar, para aquilo que foi chamado para fazer. E que ao chegarmos nesse lugar, todos possam reconhecer a glória e o poder do Senhor, que pode todas as coisas e que fez por nós. Amém. Que lá naquela cruz se entregou, que lá naquela cruz se deu para nos salvar. E hoje ainda continua fazendo por nós. Mas para que todos saibam que Ele é o Senhor sobre todos os senhores. Aleluia. Não é para mostrar aquilo que temos, ou aquilo que somos, ou aquilo que nos tornamos. Mas é para testificar do poder que Ele tem sobre nós. Em nome de Jesus. Que essa palavra venha a ser fixada em nossos corações. Que essa palavra venha aqui a frutificar em nossos corações. Que a gente possa derramar isso por onde quer que passemos. Aleluia. Em nome de Jesus. Espírito Santo seja livre para trabalhar em cada coração aqui, Senhor. Que o Senhor venha atingir aqueles que precisam, Pai, ouvir esta palavra. Senhor. Que o Senhor venha atingir aqueles, Pai, que precisam de um ponto de esperança, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, crescer e se renovar a nossa fé a cada dia que passa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, pela minha casa, Pai. Para que o Teu Espírito não se afaste de nós, ó Deus amado. Aleluia. Para que, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai, reine sobre a minha casa, Senhor. Pai amado. Assim, da mesma forma, eu oro pela casa da Ângela, Senhor. Pela vida da Adeleia, Pai, por onde quer que ela passe, Senhor amado. Que se possível for, Pai, pela Tua vontade, Senhor amado, que o Senhor toque a família da Adeleia lá no Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ao chegar lá ela possa ver transformação, Pai, naquela casa. Sim, Deus, em nome de Jesus, que ela veja, Pai, pessoas que lá ela nunca viu, Senhor amado. Que lá, neste tempo de visita, Pai, que ela possa ver a diferença, Pai, na sua família. Coisas que talvez ela não esperava ver, Pai. Que sejam renovadas agora, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma, o Espírito Santo visita, Pai, a casa do Glaucio. Sim. Pai, que neste momento, Senhor amado, eu sei que talvez ele faça sacrifícios ali, Pai, em estar acordado esta hora para ouvir a Tua palavra, Senhor amado. Fielmente aqui ele está, Pai, procurando, Senhor, uma direção, procurando um norte, Pai, procurando a estrada em meio à neblina, Senhor amado. Que o Senhor esteja agora guiando os seus passos, Pai. Toque, Pai, o coração da sua esposa, Pai, dos seus filhos, ó Deus amado, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a sua casa e anula tudo aquilo, Pai, que o influencia, Senhor, de uma forma negativa, Pai. Anula, Pai, agora neste momento, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo seja livre, Pai, para passear dentro daquela casa, Senhor, para que tudo aquilo que não é da Tua vontade, Pai, seja tirado agora, Pai, tudo aquilo que está escondido, Senhor amado, tudo aquilo que traz, Pai, uma esperança para ele que não seja em Ti, Pai, que seja anulado agora, Pai, da vida dele, em nome de Jesus. Pai, que a resposta que ele está esperando neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo possa testificar no seu coração, Pai, que nós possamos ouvir aqui, Pai, possamos ouvir dentro do nosso grupo de estudos, Pai, ou ainda uma mensagem qualquer, Pai, um testemunho do Glaucio, Pai, dizendo que ele venceu, Pai, dia após dia ele venceu aquilo que o impede, Pai, aquilo que o impede de avançar, aquilo que o impede de ter um relacionamento com o Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que o aprisiona a vida, Senhor, que ele seja livre neste momento, Pai, que o inimigo não tenha mais poder de influenciar o Senhor amado.
Aleluia. Que a sua casa, Pai, Aleluia, possa testemunhar do teu aleluia. amor, da tua misericórdia e da tua Aleluia, cura, sim, Pai amado, em Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Pai, toca as vidas que estão aqui à Oh, nossa volta, aleluia. Senhor amado. Dos nossos vizinhos, Pai, Aleluia, dos nossos aleluia. trabalhos, ó Senhor amado, que Oh, o glória, teu Espírito, Pai, que o teu glória, amor e a tua luz possa ser glória, vista por onde glória, passarmos, ó Deus. aleluia. Em nome de Aleluia. Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, que o Aleluia. Senhor é santo, santo, Amém, santo, aleluia. santo. E tudo podemos, Pai, Aleluia. em teu nome, Senhor. Aleluia, Todas as é. coisas podemos para a honra e É, glória do teu Jesus. nome, Pai. Em nome Aleluia. de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém, Jesus. Amém, amém, E amém, amém. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Obrigado. Aleluia. Estende sua mão para que possamos Aleluia, abençoar a Jesus. nossa semana. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Sim, comunhão Jesus. e a consolação do Espírito Santo esteja Sim, com todos Jesus. nós, neste dia, nesta semana e Aleluia. para sempre. E todos digamos amém, Amém. e amém. Amém, Jesus. Amém.